Olá, Sérgio Luiz, correção da prova para técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro 2025, questão 9. Em todas as opções a seguir foram escritas duas frases que foram unidas numa só frase, subordinando a segunda palavra à sublinhada na primeira. Então, vamos entender o que ele disse. Vem uma frase, a formatura foi emocionante, barra, outra frase. Os convidados assistiram a ela comovidos. Essa é a outra frase. Aí ele está querendo unir essas duas frases em uma só. Isso vem depois do sinal de igual. A formatura a que todos assistiam foi emocionante. Só que na hora de unir uma à outra, ele uniu com uma ideia, com uma subordinação. Ou seja, ou usando um pronome relativo, ou usando uma conjunção integrante. É isso que ele está dizendo aí. Assinale a opção em que esse processo de reescritura ou uma conjunção subordinativa adverbial. Poderia ser também, que são as três opções de subordinada. Assinale a opção em que esse processo de reescritura apresenta erro. Então, vamos lá. Sérgio Luiz, ele quer erro. A primeira coisa que eu vou buscar é erro gramatical, porque é uma maneira muito mais objetiva de você resolver. Se todas estiverem certas gramaticalmente, aí eu vou buscar um erro de ambiguidade ou de qualquer coisa assim. Mas, em tese, quando eu digo erro, eu estou buscando um erro gramatical. Eu vou, na verdade, ler direto a reescritura dele para não perder muito tempo. Beleza? Então, olha lá. Eu vou ler depois do sinal de igual. Letra A. A formatura a que todos assistiam foi emocionante. Olha que esses dias eu montei live aqui explicando como resolver isso aqui, hein? Então, vamos lá. Sérgio Luiz, nós temos a palavra que. Se aparecer a palavra que, pode ter certeza de que nós separamos as orações antes dela. Só que quando há uma preposição antes deste que, nós separamos as orações antes desta preposição. Então, ó. A oração número 1 começa com a formatura. Só que a oração número 1 está sem verbo. E não existe oração sem verbo. Então, a gente não vai imaginar essa barra como se fosse uma barra, mas sim como uma abertura de parênteses. Como é que funciona com os parênteses? Você está escrevendo alguma coisa, você dá de cara com parênteses, faz o quê? Pula para pegar a moedinha. Isso aqui é videogame, é Super Mario. Pula, pega a moedinha, você continua onde? Aquilo que você estava escrevendo antes do primeiro parênteses. Você pula e continua escrevendo depois do segundo parênteses. Beleza? É a mesma coisa que acontece aqui quando você separa a oração antes do elemento coesivo, no caso do a que, você olha para o lado esquerdo, não tem verbo. Você vai ter que pular uma estrutura para que esse a formatura continue em algum lugar que tenha verbo, de forma que essa continuação faça sentido. Então, vamos lá. A formatura, ó, onde eu fecharia os parênteses? Aqui, ó, depois já assistiam. A formatura foi emocionante. Essa é a oração número 1, beleza? Tá aqui. Dentro da oração número 1, eu me interrompi e botei outra oração, a oração a que todos assistiam. Tá aqui. O que eu vou fazer aqui? Peraí, se esse que for mesmo um pronome relativo, ele estará aqui evitando a repetição do substantivo anterior, que é o substantivo formatura. Logo, se esse que estiver substituindo mesmo formatura, quando eu colocar formatura de volta no lugar da palavra que, na oração da palavra que, esqueça a oração de fora, vai ter que dar certo. Então, o que eu vou fazer? Vou ignorar a oração de fora. Estou fazendo com bastante calma para você perceber como você fazendo com calma, não tem como você errar. Você ignora a oração de fora e bota formatura no lugar do que na oração a que todos assistiam. Mas aí fica a dica. Sérgio Luiz, comece pelo sujeito. Por quê? Porque quando você começa pelo sujeito, você erra menos. Sujeito de assistiam seria todos. Então, olha lá. Todos, ficaria nessa ordem. Assistiam a formatura. E aí você não pode se esquecer de que quem assiste a algo no sentido de ver, no sentido de espectador. Então, quando você escrever todos assistiam à formatura, esse a formatura vai ter acento grave indicativo de crase, tá? Porque quem assiste a. Só que o pronome relativo não aceita artigo.
Então, quando eu reescrevo e encontro todos assistiam à formatura com acento grave, eu sei que dentro desse A com acento grave indicativo de crase, existe uma preposição a. O pronome relativo funciona assim, ele não aceita artigo, tá? Mas quando você reescreve a oração dele com o substantivo anterior no lugar dele, e aparece uma preposição que não estaria escrita ali na frase original, essa preposição ela teria que ter migrado para antes desse pronome relativo. E como quem assiste a algo, a preposição a exigida pelo verbo assistir, que está na mesma oração do pronome relativo que, migra para antes deste que. E aqui não vai haver crase. Lembrando que o que eu tenho ali é apenas uma preposição. Beleza? Portanto, ser de luz, está correta a letra A. Não existe nenhum equívoco. Já que a letra A já me deu esse padrão de haver um pronome relativo que, associado à regência, lembrando que quando nós estudamos se uma palavra exige preposição ou não exige preposição, nós estamos estudando o tópico chamado regência. Então, eu já estou ligada que provavelmente as outras alternativas são sobre isso. Então, já vou buscar isso. Letra B. Vou ler depois do sinal de igual, tá? Que é a reescritura que ele está propondo. O acidente sobre o qual tínhamos avisado aconteceu. Vamos lá. Vou fazer a barra antes do sobre, porque ali o pronome relativo é o qual e sobre é uma preposição, então vou separar antes da preposição. Vai ficar o acidente, vou ter que continuar esse acidente em algum lugar que faça sentido e que tenha verbo. Então, ó, o acidente aconteceu. Essa é a oração número 1. Dentro da oração número 1, eu tenho outra, sobre o qual tínhamos avisado. Então, vamos lá. Seja luz, quem tinha avisado sobre o acidente. Eu posso dizer que nós tínhamos avisado sobre o acidente? Podemos, posso dizer isso. Então, pode ter certeza de que esse sobre está bem colocado antes do o qual. Também registro que o qual é um pronome relativo que também interfere na concordância. Porque como o acidente é masculino e singular, eu vou usar o qual. Se fosse notícia, seria a qual. Se fosse notícias, as quais. Se fosse acidentes, os quais. Ou seja, o qual ele concorda em gênero e número, masculino, feminino, singular e plural, com o termo que ele está substituindo. Então, além de a regência estar correta, a concordância associada ao qual também está correta. Qual é o problema aqui da letra B de bola? É que o acidente sobre o qual tínhamos avisado, vírgula, aconteceu. Essa vírgula aqui não está correta, seja luz. Tá? Na verdade, deveria ser o acidente, vírgula, sobre o qual tínhamos avisado, vírgula, aconteceu. Porque quando a oração adjetiva, que é a oração iniciada pelo pronome relativo, está intercalada, ou você bota 2 vírgulas, ou você não bota nada. Não é verdade? Então, falta uma vírgula antes do sobre, ou então falta tirar essa vírgula antes do aconteceu. A questão é, se eu tiver uma outra questão que tenha ligado as orações de forma equivocada, eu vou preferir essa outra como errada. Por quê? Porque ele disse muito bem claro lá no enunciado o seguinte: em todas as opções a seguir foram escritas 2 frases que foram unidas numa só frase. Então, a questão é sobre unir essas 2 frases em uma só. Ou seja, é sobre coesão, é a coesão que une partes. Essa questão não está pedindo para você avaliar pontuação. Percebeu? Subordinando a segunda palavra sublinhada na primeira. Assinale a opção em que esse processo de reescritura, que processo de reescritura de unir 2 coisas numa só, apresenta erro. Então, se houver erro na coesão, eu vou preferir como errada. Eu não vou focar no erro de pontuação, por conta de o enunciado ter sido explícito. E por quê? Porque a banca FGV já fez esse tipo de coisa várias vezes, de pegar uma partezinha aqui em cima, ó, antes de o enunciado dar o comando, e dizer alguns detalhes sobre o comando que ele vai dizer.
E aí, quando você olha as alternativas, se você olhar só lendo a partir do assinale a opção que apresenta erro, você vai encontrar mais de uma. Tá? Mas só em uma delas vai haver o erro relacionado àquilo que ele contou lá em cima. Beleza? Então, ó, fique ligado. Claro, se eu não encontrar outra alternativa errada, eu vou marcar B por causa da pontuação. Mas, se eu encontrar algum erro na ligação entre as partes, que é erro no pronome relativo, né? E nessa preposição antes do pronome relativo, então é porque as duas partes estão ligadas de forma equivocada. Porque eu vou ter erro de coesão, de ligação entre as partes, de união. E ele está pedindo para unir as partes e essa união dar certo. Então, olha lá, letra C. Depois do sinal de igual. Foram experiências fantásticas que nunca nos esqueceremos. Eu estou já fazendo aqui a barra antes da palavra que. Sérgio Luiz, esse que é pronome relativo, está substituindo experiências fantásticas. Lembrando que o pronome relativo substitui substantivo anterior e não adjetivo, né? Então, o núcleo aí do que ele está substituindo é experiências, não é fantásticas. Porque experiências é o substantivo e fantásticas é o adjetivo. Pois muito bem. Eu vou reescrever agora. Tati, não vai separar de novo? Não vou. Por quê? Porque do lado esquerdo da barra eu já tenho o verbo. E do lado direito eu tenho outro verbo, tá? Portanto, as orações já estão separadas. A gente só separa de novo quando do lado esquerdo não há verbo. Aí você sabe que você vai ter que separar novamente. Pois então, o que eu vou fazer agora? Vou reescrever começando pelo sujeito, mesmo que ele não esteja expresso. Quem é o sujeito de esqueceremos? Nós. Vai ficar assim, nós, nos. Aliás, nós nunca nos esqueceremos das experiências fantásticas. E aí, qual é o problema? O problema está na regência do verbo esquecer-se. Lembrando que este verbo que está aí na oração da palavra que não é o verbo esquecer, é o verbo esquecer-se. Se você conjugar o verbo esquecer no presente do indicativo, vai ficar eu esqueço, tu esqueces, ele esquece, nós esquecemos, vós esqueceis, eles esquecem algo. Alguém, sem preposição. O verbo esquecer não admite preposição. Mas se você conjugar no presente do indicativo o verbo esquecer-se, ele vai ter um pronome sendo conjugado com ele o tempo inteiro, porque ele é um verbo pronominal. E vai ficar eu me esqueço de, tu te esqueces de, ele se esquece de, nós nos esquecemos de. Eles se esquecem de. E isso não acontece só no presente do indicativo, né, Sérgio Luiz? O que eu estou dizendo para você é que a partir do momento em que esse pronome nos foi colocado aqui, lembrando que quando o verbo é pronominal, a gente vai ter um pronome oblíquo no sendo conjugado com o sujeito, tá? Então, se for o eu, o pronome tem que ser me. Se for o tu, o pronome tem que ser te. Se for ele, o sujeito, o pronome tem que ser se. Se o sujeito for nós, o pronome tem que ser nos. Se o sujeito for vós, o pronome tem que ser vos. E se o sujeito for eles, o pronome tem que ser se. E veja que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, na pessoa nós. E eu sei disso porque quando eu digo esqueceremos, esse mos me leva para o sujeito nós. É uma desinência, uma marca na conjugação verbal que diz o sujeito é a palavra nós. Não precisa estar expresso, por isso que ele está oculto. Então ali, nós nos esqueceremos de algo. Se não houvesse esse nós, beleza, nós nunca esqueceremos algo. E aí não teria nenhuma preposição antes deste que. Mas a partir do momento que ele botou nós nunca nos esqueceremos, ele não usou o verbo esquecer, usou o verbo esquecer-se, e esse verbo pede a preposição de obrigatoriamente. Então, ficaria a reescritura, nós nunca nos esqueceremos das experiências fantásticas. Quando nós falamos das experiências fantásticas, dentro desse das tem a preposição de. Lembrando que das é a preposição de mais o artigo as, beleza? E pronome relativo não aceita artigo, então artigo a gente ignora. Mas a preposição de que está dentro deste das tem que aparecer antes deste que, e não está aqui colocada.
Portanto, o correto seria dizer: foram experiências fantásticas de que nunca nos esqueceremos. E aqui eu tenho um erro exatamente onde o enunciado pediu, que é na união entre as partes e não na pontuação. Por isso, ser de luz, que o gabarito vai ser a letra C e não a letra B, porque a letra B de bola não botou um erro onde ele falou especificamente, percebe? Aí, Tati, você acha que eu posso escrever o recurso? Acho que se eu escrever, você pode. Vai colar? Provavelmente não, na minha opinião, tá? Se você der sorte, que bom, beleza? Mas assim, eu não acredito. Por quê? Porque conheço o padrão da banca e acho muito difícil que ela aceite isso, beleza? Tá aí. Ela fez isso de propósito, obviamente, que é o que ela faz. Letra D. Estamos comprando novos livros. Vou ler logo depois do sinal de igual. Estamos comprando novos livros que serão incorporados à nossa biblioteca. Veja que se nós colocarmos novos livros, né? Se eu coloco novos livros no lugar do que, na oração da palavra que, nós teremos novos livros serão incorporados à nossa biblioteca. Veja que não falta nenhuma preposição, até porque novos livros no lugar do que, na oração da palavra que, vira o sujeito do serão. Novos livros serão incorporados. Como é que você vai iniciar um sujeito com preposição? Impossível. Portanto, não tem como você colocar preposição antes deste que. Logo, essa frase está correta dessa forma. A ligação foi feita de maneira correta. Nós queremos a errada. Letra E. Depois do sinal de igual. A bebida é um vício do qual devemos abster-nos. Você já sabe que esse o qual, sendo masculino e singular, tem que substituir alguém anterior que também seja masculino e singular, que no caso aqui é vício. E nós vamos fazer a barra antes do qual. Do lado esquerdo, a bebida é um vício. É oração 1. Tem verbo dentro que é o é. Do outro lado, do qual devemos abster-nos, temos a locução verbal devemos abster-nos. Lembrando que o verbo dever, seguido de outro verbo, sempre forma a locução verbal. Pode anotar isso. Então, olha lá. Se eu começar isso aqui pelo sujeito, eu vou ter nós devemos nos abster do vício. Olha que coisa linda. Quem deve se abster de algo. A preposição de é de fato exigida pela regência desse verbo. Portanto, quando a preposição de vai parar antes do pronome relativo o qual, o que acontece? De mais o faz do. Aí vai ficar do qual, certinho. Portanto, a única equivocada com o erro que foi anunciado antes de o enunciado acontecer mais em cima está na letra C de casa. Gabarito letra C. Beleza? Lindinha a questão, na minha opinião, bem feita e feita assim de propósito, justamente para você ficar, não existem duas, mas aí é porque você esqueceu que o enunciado da FGV às vezes narra uma historinha antes, né? Conta para você um negocinho antes. E aí, se você encontra duas alternativas, você tem que marcar aquela que tem mais a ver com o que ele disse lá em cima. Não se esqueça disso, beleza? Fica a dica. Seja luz, até a questão 10. Comente aqui embaixo se ajudou. Até a próxima. Tchau, tchau.